Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar as últimas informações do Internacional, sabadão, e eu quero repercutir ainda algumas falas do Mano Menezes, técnico do Internacional, que esteve conosco no Vozes do Gigante. Algumas ideias de futebol do Mano que a gente pode levar como parâmetro agora para a ideia do time do Inter, na construção, né, do grupo do Internacional, e eu vou compartilhar isso aqui com vocês, beleza? Deixa eu pedir na arrancada para vocês, like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações para ficar sabendo quando entra conteúdo novo, e deixa eu dizer que hoje começa a rodada do Campeonato Brasileiro. Isso significa que tu tem que te cadastrar na OneXBet, a maior global bookmaker do mundo, parceira do Colar Repórter, que te dá crédito dobrado no teu primeiro cadastro e no teu primeiro depósito. Então, link no primeiro comentário fixado aqui do vídeo. E Inter Store Beira-Rio, tá vendo esse manto que eu tô aqui, ó, um manto colorado de treino? Disponível na Inter Store. Lojas abertas de domingo a domingo, todos os dias está aberta a loja, das 10 da manhã às 6 da tarde. Então aproveita o final de semana sem jogo do Inter, passa lá, horário especial, claro, para o jogo de segunda-feira entre Inter e América Mineiro pela Série A do Campeonato Brasileiro, beleza? Deixa eu começar falando, gente, sobre Alan Patrick, porque é um jogador que parece ser diferente dos outros, né? Eu tenho falado que o Alan Patrick, ou Alampar Patrick, né, para os mais empolgados, tem sido o diferencial do Inter. É claro, agora ele está fora, né, por conta de uma questão muscular. Teve uma lesão diagnosticada na coxa, fica de fora por 4 semanas, o que dá alguns jogos, né? Fica fora do jogo contra o América Mineiro, fica fora do jogo contra o Atlético Paranaense, Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro, Melgar e Fortaleza. E o Mano Menezes falou sobre isso, né, conosco no Voz do Gigante, disse que no jogo contra o Colo-Colo apostou no Tyson como uma ideia de um jogador forjado para esse tipo de jogo. Jogo grande, jogo decisivo, jogo do mata-mata, jogo da hora H que o cara tem que aparecer. E o Tyson foi um protagonista do jogo do Inter contra o Colo-Colo. Entrou super bem no primeiro tempo, foi peça-chave da virada do Inter, mas não significa que será o substituto natural do Alan Patrick. É um jogador que tem uma característica diferente, né? O Alan Patrick é mais um cérebro, um cara mais pensador, o cara da pifada, o cara que precisa de uma bola para decidir o jogo, e o Tyson é muito mais um condutor em velocidade, né? Um carregador de bola e um cara que tem uma visão de jogo muito importante também. O Estevão, que poderia ser uma alternativa ao Alan Patrick, mesmo que tenha entrado mais aberto nos últimos jogos, testou positivo e está fora por pelo menos 7 dias, fica de fora do jogo contra o América. Talvez seja alternativa para o jogo contra o Furacão lá na outra semana em Curitiba. Um jogador que pode ressurgir neste cenário é Bosquilha. Ele que treinou normalmente com o grupo durante a reapresentação pós-Colo-Colo e pode e deve ser relacionado pela segunda vez por Mano Menezes desde que ele assumiu o comando técnico. O Bosquilha jogou apenas uma vez, que foi contra a equipe do Fluminense na estreia do Mano Menezes entrando no segundo tempo. O Bosquilha, segundo o Mano, é o jogador com as características mais parecidas com o Alan Patrick e por isso ele deve ter uma nova oportunidade. Quem tá dizendo não sou eu, é o Mano Menezes e ele fala agora sobre isso. O jogador com característica de armação mais próximo deles é o Bosquilha, sem dúvida nenhuma. Os outros dois jogadores também são condutores, né? Estevão e Maurício são jogadores que arrancam com a bola para cima do adversário. Maurício já trabalhou no 2-3-1 comigo, já trabalhou com outros treinadores aqui no próprio Internacional. Estevão ainda é uma aparição recente, então eu tenho colocado o Estevão um pouquinho mais na beirada, exatamente para pegar a bola e ir para o 1 contra 1, é a característica dele. E a gente está trabalhando esse retorno do Bosquilha, vamos ver como vai reagir em relação a essas pequenas limitações que teve durante esse período, fez uma cirurgia, teve que refazê-la, então temos uma realidade nova para o jogador, mas é um jogador com uma capacidade de armação, de enxergar o jogo muito, muito mais próxima
de um amador. Claro que depende da lesão do Bosquilha, né? Ele passou muito tempo parado, lesão no joelho, mas pode ser um jogador também a ser recuperado pelo Mano Menezes num processo aí do segundo semestre, ainda mais que o Inter dificilmente vai buscar jogadores no mercado para esta função, né? Ele também foi perguntado, gente, sobre dois jogadores que não vêm recebendo oportunidades. Gustavo Maia, que tem inclusive o contrato encerrando com o Inter, né? Pertence ao Barcelona, vínculo encerra em dezembro. E Lucas Ramos, uma das principais promessas do celeiro de Ases, que pouco jogou desde que foi promovido em 2021 por Miguel Ángel Ramírez. Ele disse o seguinte sobre o Gustavo Maia, tá? Até anotei aqui para compartilhar com vocês. O Maia é um jogador que está emprestado pelo Inter e isso tem que ser levado em consideração. É um jogador que não é um ativo do clube, mas é um jogador com ótima capacidade técnica e o Inter só não está utilizando porque trouxe muitos jogadores de lado de campo. O Depena, que veio para ser um jogador de lado e acabou se transformando no interno, o Pedro Henrique, o Wanderson, o David, então por isso o Maia tem jogado pouco. Quem tem aparecido mais é o Caio Vidal, que ainda também perdeu bastante espaço, é verdade, mas foi titular do Inter contra o Ceará lá em Fortaleza, apareceu no segundo tempo do jogo contra a equipe do Coritiba, e o Maia não. Talvez porque o Caio seja do Inter e o Maia não. Isso o Mano não disse, mas ficou meio nas entrelinhas, né, da resposta que ele deu. Diz que é um jogador que treina muito sério e que tem o respeito do treinador, mas que dificilmente vai conseguir recuperar esse espaço, pelo menos foi o que eu entendi da resposta sobre o Gustavo Maia. Já sobre o Lucas Ramos, fica um detalhe, né? O Lucas Ramos, ele tem uma admiração muito grande do Mano Menezes. Então peguem um papelzinho, uma caneta, aqui uma caneta vermelha de preferência, e coloquem o nome do Lucas Ramos guardado na memória. A frase do Mano sobre o Lucas Ramos foi de que é um jogador que precisa ter mais oportunidades, que o Inter precisa gerar estas oportunidades para ele. Porque é um jogador que subiu e não jogou, diferente do que o Inter tem feito com o Tauan Lara e com o Matheus Dias, que vem jogando no sub-20 quando não são aproveitados no time de cima para manter um ritmo de jogo e manter uma amostragem para que a comissão técnica tenha um pouco, né, dessa visão dos jogadores também atuando em nível competitivo. Ele disse o seguinte sobre o Lucas Ramos: é um jogador que tem boas expectativas, é diferenciado e que estão tentando amadurecer ele no dia a dia. É um jogador que bate muito bem na bola, tem um bom passe, é dinâmico e logo logo pretendo utilizá-lo no time de cima. Ia jogar contra o Ceará, mas as perspectivas do jogo, né, o andamento do jogo, os cenários do jogo não proporcionaram a entrada do Lucas Ramos, então quem sabe nos próximos jogos a gente possa ver a cria do celeiro de Ases. Para mim um baita jogador, boto fé que o Lucas Ramos ainda vai vingar no Internacional. Então alguns cenários ditos pelo técnico do Internacional aí para a sequência da temporada, 3 jogadores para a gente ficar de olho. O Maia meio fora dos planos, mas Lucas Ramos e Bosquilha podendo ser melhores aproveitados aí na sequência do 2022. E tu, gostaria de ver mais do Maia, do Lucas Ramos? Qual jogador você bota fé? Deixa aqui nos comentários, não esquece de deixar o like no vídeo e de te inscrever no canal. Aquele abraço, gente, tamo junto, tchau!